Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas e nesse vídeo eu vou retomar um pouquinho o conteúdo de apologética aqui do canal. Fazia algum tempo que eu não postava conteúdo sobre isso. Estou com esse vídeo, na verdade, pronto há bastante tempo, esse conteúdo, na verdade, pronto há bastante tempo, desde que eu ministrei esse conteúdo numa EBD em 2 domingos, numa escola bíblica dominical para adolescentes, a convite do meu amigo Derek. Então, Derek, esse vídeo aí é dedicado a você e ao pessoal aí da EBD, adolescentes em idade já se preparando para ingressar na universidade. Muito legal esse trabalho feito pela Igreja Batista do Bacaxeri e acho que inclusive serve de modelo para muitas igrejas, né? A importância de estudar apologética com os adolescentes já chegando no início da juventude, muito importante mesmo. Tá? Mas aqui aproveitei o conteúdo, esse conteúdo que foi trabalhado em 2 domingos, né? Está aqui, está pronto, tem um PowerPoint pronto, vale a pena apresentar aí num vídeo. Tá? Lembrando que esse assunto da historicidade da ressurreição de Jesus já foi trabalhado aqui no canal pelo Tiago Severo, meu bom amigo Tiago, no webinário sobre apologética. Então esse é um vídeo, é um complemento. Na verdade eu não vou trabalhar nada muito diferente do que aquilo que o Tiago já trabalhou. Os argumentos, os 3 argumentos principais, eles estão aí. E as questões periféricas também. Mas cada situação, né, quando é exposta quando cada coisa é exposta por pessoas diferentes, quando o mesmo assunto até às vezes é exposto por pessoas diferentes, é claro que o Tiago seguiu um percurso para preparar o material dele e eu segui outro percurso para preparar o meu, né? A gente sempre aproveita bastante. Então eu vou deixar o vídeo do Tiago aqui na descrição, aqui em cima, né, nesse cartão que está aparecendo aqui, vou deixar aqui na descrição também, vou deixar na descrição a playlist do webinário sobre apologética. Tá? Mas agora vamos seguir então estudando aí a historicidade da ressurreição de Jesus. E nós podemos começar com uma citação mesmo, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, 3-8, uma passagem muito significativa. Essa passagem é significativa aqui nesse ponto, acerca da historicidade da ressurreição de Jesus. Depois, na continuidade, né, Paulo argumenta de forma lógica e Paulo argumenta acerca da importância teológica desse fato e da ressurreição de forma mais ampla, inclusive, né, da ressurreição de forma geral, a partir, obviamente, da compreensão de que Jesus ressuscitou, esse fato básico acerca da fé cristã. Bom, eu gosto de pensar nesse assunto, introduzir esse assunto com uma pergunta que nos leva do teísmo, a compreensão que existe um Deus criador e providente, que interfere sobre a realidade, nos leva especificamente do teísmo ao cristianismo, ao ateísmo cristão, ao ateísmo trinitário. Vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo em que eu trabalho essas ideias de deísmo, teísmo também. Tá? Mas a grande pergunta é: por que alguém se diz cristão? Quando você pergunta para alguém por que essa pessoa se diz cristão, normalmente a resposta vai ter a ver com o que se chama de testemunho de vida, né? Então a gente até pode dizer que isso envolve, né, a conversão a Cristo, a adesão ao cristianismo, envolve, acima de qualquer coisa, um aspecto existencial. A fé, ela significa, né, uma decisão do coração ao chamado existencial do Evangelho. No aspecto existencial, a fé é isso. Tá? Mas também existe um aspecto racional, um aspecto intelectual, certo? Você não deveria se dizer cristão apenas por um aspecto, pela questão existencial, porque
A fé cristã, ela é muito confiável, ela é sim digna de crédito do ponto de vista intelectual. E muitas vezes os problemas ocorrem quando esses dois aspectos são dissociados. Quando as pessoas tendem a enfatizar muito apenas o aspecto existencial, apenas o aspecto experimental, elas possivelmente terão problemas na sua caminhada. Então, por exemplo, por que é interessante trabalhar a apologética, né, com adolescentes ingressando em idade universitária, e não apenas a questão existencial, e não apenas o discipulado de cuidado da vida e todas as coisas? Porque é preciso que haja equilíbrio, né? Assim também, se alguém enfatizar apenas o aspecto intelectual, deixando de lado o aspecto existencial, vai haver problemas, e sérios problemas, né? Mas a fé cristã, ela tem um aspecto intelectual, e isso é um dos pontos-chave, né? Uma das questões-chave da apologética mesmo, como um todo. Tá? O aspecto intelectual, no aspecto intelectual, nós podemos compreender a fé cristã como crença avalizada, né? Fazendo uma alusão aqui à teoria de Alvin Plantinga. Né? Então, o que nós temos? Nós temos o conhecimento sobre fatos básicos do cristianismo formado num ambiente e em condições normais, formado e não formados. O mesmo que ocorre com qualquer outro tipo de conhecimento. Então, se você tem um ambiente normal, condições normais, um ambiente epistêmico normal, condições epistêmicas normais, né? E você forma um conhecimento sobre os fatos básicos do cristianismo, dentre eles a ressurreição de Jesus, obviamente, né? Você tem um conhecimento que é um conhecimento intelectual que não se separa, que não se difere de qualquer conhecimento intelectual. Tá? E assim, esse conhecimento será verdadeiro se esses fatos básicos são também verdadeiros. No webinário sobre apologética, eu deixei o link na descrição, já mencionei, já trabalhei a questão da teoria do Plantinga, tá? Que é só um resumo bem singelo. Né? Mas, se esse ambiente, se esse conhecimento, formado num ambiente em condições epistêmicas adequadas, ele pode ser considerado uma crença básica, né? Então, uma crença avalizada, então, se esses fatos básicos aos quais esse conhecimento se volta, aos quais essa crença avalizada se volta, são verdadeiros, esse conhecimento é verdadeiro. E aí nós temos um aspecto fundamental da ressurreição, por conta tanto no sentido epistemológico, né, tanto no sentido de afirmar a verdade dos fatos, de compreensão da verdade dos fatos, quanto num sentido teológico, porque se a ressurreição de Jesus é verdadeira, as ressurreições messiânicas de e sobre Jesus são verdadeiras, ou seja, ele é quem ele afirmou ser, e ele é quem os cristãos afirmam que ele é. O Filho de Deus, o Salvador, o Messias, crucificado e ressurreto. Tá? Aqui a gente tem, né, o que se chama de apologética de 2 passos, né? Afirmando... Claro, eu deixei toda a questão dos argumentos teístas de fora aqui, né? Mas esses aspectos trabalhados aqui, o aspecto existencial e o aspecto da confiabilidade da ressurreição de Jesus, eles estariam no 2º passo. Né? O primeiro é demonstrar que a fé cristã, que a fé num Deus trinitário, ela é razoável, talvez ela seja inclusive a melhor opção diante das evidências, isso desde as 5 vias de Tomás de Aquino, e que, por outro lado, a fé cristã, ela é a melhor resposta para esse fato. Né? A única resposta racional, eu diria, para esse fato, a única resposta realmente racional, a resposta com a melhor abrangência explanatória, talvez seja melhor dizer assim, para o fato da ressurreição de Jesus. Tirando, é claro, todo o aspecto existencial envolvido. Tá? A questão é que a sujeição da ressurreição ao escrutínio histórico, que é exatamente isso que está sendo proposto, né? Embora tenha sido um tema típico da apologética histórica do século XVIII, em razão aí
do aporte do iluminismo, da ideia de religião natural que focou a abordagem religiosa, inclusive dentro do cristianismo, aos aspectos morais, para tentar construir um guarda-chuva que abarcasse todas as religiões, né? Então você tem aí um pluralismo e um universalismo por trás disso, né? Isso tudo levou ao declínio da apologética histórica no final do século XIX, liberalismo teológico também, né? No século XIX como um todo. E aí homens como Karl Barth e Rudolf Bultmann falam na separação entre verdades da fé e verdades históricas. Tá? O Barth com uma ênfase bem diferente do Bultmann, é verdade. Não vou trabalhar isso aqui, né? Mas seja por um, seja por outro, se afirmou na teologia por um certo período, né, a impossibilidade de que verdades da fé, dentre elas a ressurreição, fossem investigadas historicamente. Impossibilidade, inviabilidade, como você quiser compreender. Tá? Mas isso teve uma grande virada. Tá? Isso teve uma virada a partir do movimento chamado de terceira busca do Jesus histórico. Então, esse movimento de busca do Jesus histórico, né, num primeiro momento ele esteve impregnado de liberalismo e ele inclusive se apresentou como algo nocivo à verdadeira fé, mas nessa onda da terceira busca, por exemplo, com o método histórico de Pannenberg, faltou um N aqui nesse slide. Com o método histórico de Pannenberg, aqui está certo, aqui está errado. Né? O método histórico de Wolfhard Pannenberg, nós temos a ressurreição como ponto-chave da identidade de Cristo. A apologética, não, desculpa, a escatologia é a chave no pensamento e no método do Pannenberg também, mas dentro dessa questão, né, dentro dessa compreensão escatológica do ministério do Messias, a ressurreição ela se torna um ponto-chave da própria identidade de Jesus nessa busca pelo Jesus histórico. E aí nós temos a questão da investigação da historicidade da ressurreição de Jesus. Um dos especialistas no assunto hoje é o William Lane Craig. O Tiago mesmo no vídeo citou vários artigos do Craig. Ele trabalha isso no Apologética Contemporânea, né, por exemplo, de forma bastante detalhada. O Craig foi orientador, ou melhor, o Craig foi orientado, né, o Pannenberg foi orientador dele na pesquisa de doutorado em que o Craig tratou sobre isso. Né? Então, o método histórico do Pannenberg ele revigora, né, ele reabilita essa discussão histórica em torno da ressurreição de Jesus. Tá? E aí, claro, eu comecei citando 1 Coríntios 15, versos 13 seguintes, aquela passagem-chave, agora tem o sentido teológico da ressurreição, né, como eu mencionei já. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 16. Veja como aqui a questão intelectual se entrelaça com a questão existencial. Né? Porque há um fato histórico que, como fato histórico, se sujeita ao escrutínio histórico. Mas se esse fato histórico não é verdadeiro, então nós estamos no desespero existencial, em nada menos do que no desespero existencial. É isso que Craig vai dizer. Se Jesus ressuscitou, suas afirmações são verdadeiras e nossa esperança cristã é segura. Quer dizer, veja que no começo ele está mencionando o aspecto intelectual, né, o aspecto da veracidade histórica. Se Jesus ressuscitou, suas afirmações são verdadeiras, né, a ressurreição como um condicional histórico e a confirmação das afirmações teológicas a respeito dele. Né? E nossa esperança cristã é segura. Se Jesus ressuscitou, suas afirmações são verdadeiras e nossa esperança cristã é segura. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil e caímos de volta no desespero. Veja como a questão intelectual acaba se interligando com a questão existencial. Não tem como ser diferente, na verdade. Tá? Bom, tem algumas questões preliminares importantes. Né? A primeira delas é se milagres são possíveis. Aqui nós temos a abordagem do naturalismo, por um lado, contra a abordagem do supranaturalismo do Lewis.
obviamente eu fico com o C.S. Lewis e seu supranaturalismo, né? Não existe nada na epistemologia contemporânea e não existe nada na filosofia da ciência contemporânea enquanto tais que contraindiquem a existência de milagres, certo? Trata-se pura e simplesmente de uma pressuposição do sujeito. Tá? Então eu não vou tratar sobre isso aqui, eu vou indicar o livro não. O livro também poderia indicar o livro Milagres do Lewis, né? Mas eu vou indicar o vídeo do Lewis, o vídeo no qual eu trato sobre a abordagem do Lewis, vai estar no webinar, ele está no webinário sobre apologética, está aqui na descrição, tá? Quão confiáveis são os evangelhos? Essa é uma questão importante, nós estamos falando de confiabilidade histórica de certos documentos, né? E a verdade é que os evangelhos são mais confiáveis do que qualquer documento histórico da antiguidade. Primeiro, pela multiplicidade de cópias, mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, versus menos de 10 cópias de Platão e menos de 50 cópias de Aristóteles, por exemplo. Então, você tem 10 cópias de Platão em grego, 50 manuscritos gregos de Aristóteles, tá? E você tem mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Por que você confia que Aristóteles escreveu o que ele escreveu e não confia que o Novo Testamento foi escrito por quem foi e que aqueles fatos são fidedignos? Né? Se perguntaria para um ateu ou até para um agnóstico. Há um outro fator impressionantíssimo, que é a proximidade dos manuscritos mais antigos com os eventos. Tá? Fragmentos de papiro do fim do século I e do começo do século II e manuscritos integrais do século IV depois de Cristo. O que não está sendo colocado em questão aqui, a qualidade do texto, né, do processo de cópia. Isso é uma questão de crítica textual, e a família 35, inclusive, afirma que esses manuscritos, em geral, não são bons, né, enquanto texto copiado. Mas a questão não é essa, a questão é a atestação de documentos tão próximos dos fatos. Tá? Por quê? Porque, veja só, nós temos cerca de 1000 anos de separação entre a redação e os manuscritos existentes de obras da antiguidade, como as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, como as obras de Platão, as obras de Aristóteles. Tá? E mais outra coisa, nós temos uma proximidade dos autógrafos dos evangelhos com os fatos, né? O que foi precedido por uma sólida tradição oral. Antes do relato histórico, tem uma tradição oral muito sólida, evidenciada nesses evangelhos, nesses documentos. Né? Então veja, os evangelhos sinóticos, dependendo da teoria que você adotar, no mais tardar eles vão ter sido escritos entre o ano 70 e o ano 80, o que é muito próximo dos fatos. Você vai dizer, mas 40, 50 anos dos fatos? Não, isso é muito próximo em termos de antiguidade, em termos de uma cultura que privilegia a tradição oral, como era o caso da cultura judaica. Tá? Isso aqui é muito próximo. Se você adotar a data dos colofões, você vai ter entre 38 e 45, né? Marcos e Lucas. Se você adotar, Mateus, na verdade, em 38. Se você adotar uma abordagem conservadora do ponto de vista teológico, né, de crítica bíblica, entre 50 e 70, começando com Marcos ali, terminando com Lucas. Tá, na pior das hipóteses, entre 70 e 80, tá? Mas eu nem consigo posicionar eles aqui. Tá? Tem questões que envolvem a datação de Marcos, a datação de Lucas e de Atos, tá? Mas aí a gente teria que entrar nisso, não vou entrar nisso aqui agora. Veja só a diferença, tá? Vamos ficar com a pior das datas, o que eu não consigo crer, mas de 40 a 50 anos de distância dos fatos para os autógrafos, para os documentos escritos pelos apóstolos. Né? As biografias de Alexandre o Grande, escritas por Arniano e Plutarco, têm 4 séculos de diferença. Veja só você. Então veja como, por todos esses aspectos, né, especialmente se você comparar com aquilo que não é questionável, aquilo que não é questionado no ambiente acadêmico, no senso comum, como os evangelhos eles nadam de braçada nessa comparação. Tá? Então, não há nada que nos permita, na verdade, sendo honestos intelectualmente, desacreditar os evangelhos. E aqui eu estou falando só de aspectos externos. Tá? Se você fosse trabalhar a crítica bíblica, mesmo aspectos internos, você também chegaria nas mesmas conclusões. A não ser que você viesse para a sua crítica bíblica munido de um pressuposto naturalista,
antimetafísico, né, materialista, e aí você trabalharia nos evangelhos com o propósito de descredenciá-los. Mas se você fizer uma análise mais não embebida por esse pressuposto claramente anticristão, anti-evangélico, né, contra os evangelhos, você vai perceber que não há nada nem fora nem dentro dos evangelhos, né, não há nem questões externas nem questões internas que desabilitem os evangelhos como documentos históricos, como os documentos dignos de confiabilidade histórica. Tá? Qual é então a estrutura da argumentação para a compreensão da historicidade da ressurreição de Jesus? Primeiro, precisa-se estabelecer os fatos que servem como evidências históricas da ressurreição, e depois o segundo passo é demonstrar que a hipótese da ressurreição de Jesus é a melhor ou a mais provável explanação desses fatos. Tá? Primeiro estabelecemos os fatos, que servem como evidências históricas, e depois demonstramos que a hipótese da ressurreição de Jesus é a melhor ou mais provável explicação para esses fatos. Tudo bem? Isso é bem tranquilo. Esse vídeo vai ficar longo mesmo de propósito, tá? Já estamos com 20 minutos e agora que eu vou entrar no assunto. Vamos lá. A estrutura da argumentação ela é dada por Tom Wright nesse livro A Ressurreição do Filho de Deus, tá? É uma obra significativa, como você pode ver, tá? Nós temos ali a crença dos primeiros cristãos na ressurreição física corporal de Jesus, o túmulo vazio e as aparições pós-morte, tá? Esses são os fatos, tá? E aí nós temos o segundo passo, né? A demonstração de que a hipótese da ressurreição de Jesus é a que confere maior abrangência explanatória a esses fatos, é a que melhor consegue explicar esses fatos, tá bom? Vou agora seguir o método de Craig, né? A forma como Craig explica esses fatos, né? Então veja que eu só fiz uma inversão nos fatos aqui para seguir o trabalho do Craig. 3 conjuntos de fatos básicos não mudam: o túmulo vazio, as aparições pós-morte de Jesus, o surgimento da igreja, o impacto da crença no Cristo ressurreto sobre a vida dos discípulos. Tá? São com esses 3 fatos que a gente precisa trabalhar. O fato do túmulo vazio, as aparições pós-morte de Jesus e o surgimento da igreja, o impacto da crença no Cristo ressurreto sobre a vida dos discípulos. Que explicações podem ser dadas para esses fatos? Tá? Então nós vamos trabalhar cada um, e a conclusão, já antecipo, você já sabe, né, é que Jesus de fato ressuscitou. Tá bom? O túmulo vazio, então. Primeiro, nós temos a credibilidade histórica do relato do sepultamento, tá? Confirmando o túmulo vazio. Então, o relato do sepultamento ele tem credibilidade histórica, e isso confirma o túmulo vazio, a afirmação histórica, né, a afirmação encontrada nos evangelhos acerca do túmulo vazio. Judeus e cristãos deveriam saber onde ficava o túmulo, então um equívoco nesse sentido não faria sentido. E existe uma tradição muito antiga a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. A gente viu 1 Coríntios 15, 3-5, provavelmente é a tradição mais antiga a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Tá? Essa tradição ela é posicionada muito próximo dos fatos. Então, isso mostra que existe essa relação entre a afirmação da ressurreição e o túmulo vazio. Essa tradição também ela se espelha em várias partes do Novo Testamento. Por exemplo, Atos 13, 28-31 e Marcos 15, 37-16, 7. Então, em 1 Coríntios 15, 3-5, nós temos a seguinte estrutura. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Em Atos 13, no discurso de Paulo, e mesmo não tendo encontrado nele nenhuma acusação digna de morte, pediram a Pilatos que fosse executado. Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado. Tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Ressuscitou, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Apareceu, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. Veja que Paulo enfatiza a credibilidade histórica a partir da existência das testemunhas oculares. Tá? Em Marcos 15 até 16 também temos a mesma coisa. Cristo morreu por nossos pecados, mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Foi sepultado, e José, comprando um pano de linho, envolveu-o no pano e colocou-o no sepulcro. Ressuscitou. Palavras do anjo para as mulheres. Né? Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram.
Depois, palavras de Jesus, né? Mas ide, dizeis a seus discípulos e a Pedro, ou melhor, palavras do anjo. Mas ide, dizeis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Menção às aparições de Jesus, então. Tá? A descoberta do túmulo vazio de Jesus é atestada multiplamente em fontes independentes muito antigas. Tá? Aqui a questão é que existem pelo menos meia dúzia de fontes independentes antigas. Como que se identifica essas fontes? A partir da análise crítica do material que compõe o Novo Testamento. Tá? Isso é algo feito na academia. Mas veja o que Craig diz a respeito dessas fontes múltiplas encontradas nessas tradições, nessas camadas de tradição, né, identificadas no Novo Testamento pela crítica bíblica. Os historiadores pensam que acharam o mapa da mina histórico quando eles têm dois relatos independentes do mesmo evento. Mas no caso do túmulo vazio, nós temos uma fartura de fontes independentes, seis no mínimo, algumas das quais estão entre os materiais mais antigos encontrados no Novo Testamento. Tá? A expressão no primeiro dia da semana reflete uma tradição muito antiga. Então a gente tem ali essa tradição em Marcos e em 1 Coríntios 15. Tá? Na verdade, no primeiro dia da semana é em Marcos, né? E 1 Coríntios 15, então, temos essa estrutura que reflete essa tradição. Tá? A história de Marcos, tomando Marcos como o primeiro evangelho, né, na perspectiva da crítica bíblica, tomando Marcos como aquele que está mais próximo, inclusive, que retrata de forma mais próxima aquela tradição antiga, ou aquelas camadas de tradição antiga. A história de Marcos é simples e lhe falta o desenvolvimento de uma lenda. Se Jesus tivesse ressuscitado, e isso quer dizer, se a ressurreição de Jesus tivesse sido afirmada na forma de uma lenda, no Evangelho de Marcos, nós teríamos um relato mirabolante como o relato do Evangelho de Pedro. Tá? O Evangelho de Pedro é um apócrifo, certo? Não foi escrito por Pedro. O Evangelho de Pedro é um material claramente fabricado, né, que relata a ressurreição de maneira pirotécnica, né, não digna de confiabilidade, como é esse relato simples e singelo do Evangelho de Marcos. Tá? O túmulo vazio, ou melhor, o túmulo provavelmente foi encontrado vazio pelas mulheres, é isso que a narrativa dos evangelhos sinóticos indica. Tá? E aqui nós temos uma questão muito interessante. Se essa afirmação do túmulo vazio fosse forjada, tá? Dificilmente constaria dela a menção ao encontro do túmulo pelas mulheres. Pelo simples motivo de que, na cultura judaica, o testemunho de mulheres não tinha valor legal. Então, isso acontece num contexto judaico, né? A ressurreição acontece num contexto judaico. E se os apóstolos estivessem fabricando esse relato, eles fariam isso de forma a se cercar de certas cautelas. O relato das mulheres ele se coloca dentro de um princípio que é importante na compreensão histórica de fatos descritos em documentos antigos, que é o princípio do embaraço. Né? Quando o autor está tentando produzir algo, normalmente isso é uma tendência psíquica do ser humano. Ele vai fugir do embaraço. Né? O fato de os autores não terem, os evangelistas não terem fugido do embaraço e mantido, por exemplo, essa questão que não agregaria nada do ponto de vista legal, né? Que poderia até lançar certas suspeitas, exatamente porque o testemunho de mulheres não tinha valor legal, né? Isso é coisa da época, tá, gente? Por favor, né? Obviamente, isso não faz o menor sentido hoje, mas isso era algo da época, tá? Eles não teriam lançado mão do testemunho das mulheres, se fosse para forjar um relato e agregar credibilidade, né? E tentar sustentar esse relato, um relato forjado, tá? Depois, a mais antiga polêmica entre os judeus pressupõe o túmulo vazio, que é aquela polêmica de que os judeus afirmaram que os discípulos roubaram o corpo. Ora,
para os judeus terem afirmado que os discípulos roubaram o corpo, o túmulo precisaria de fato estar vazio, certo? Isso é uma questão que a existência dessa polêmica tem a forma como ela se constrói também, né? Mas a simples existência dessa polêmica pressupõe de fato o túmulo vazio. Tá? E agora nós temos as aparições após a ressurreição, o quadro de Caravaggio ali de Tomé, né? Que é inclusive a capa dessa edição aqui da Ressurreição do Filho de Deus, do Tom Wright. Né? Quais são as aparições, ou melhor, o que nos dizem as aparições após a ressurreição? Primeiro, a lista de Paulo das testemunhas oculares das aparições pós-ressurreição garante que tais aparições aconteceram. São 500 pessoas roladas por Paulo ali, mencionadas por Paulo em 1 Coríntios 15. Um total de 500 pessoas, né? E ele menciona vários pelo nome. Bastava que as pessoas que tiveram contato com 1 Coríntios, por exemplo, fossem lá perguntar para aquelas pessoas mencionadas por Paulo, mencionadas pela tradição cristã, né, da época, fossem lá e examinassem aquelas pessoas. Tá? Essa multiplicidade de testemunhas, ela inclusive contraindica tanto a tese de que a ressurreição foi algo forjado, né, pelos apóstolos, porque quanto mais gente, mais difícil é manter uma mentira, tanto e também contraindica, por uma questão psicológica, psíquica, a ideia de alucinações. Como que 500 pessoas vão ter uma alucinação? Né? Então, a questão das aparições pós-morte de Jesus, ou pós-ressurreição, né, melhor dizendo, é uma questão também fundamental e muito importante. E a forma como o Novo Testamento trabalha, a partir da forma como o Novo Testamento trabalha, nós podemos ver essas evidências históricas. Tá? Os relatos dos evangelhos fornecem atestação múltipla e independente das aparições pós-morte de Jesus. Isso aqui é interessante. Os relatos dos evangelhos são múltiplos e são independentes. O fato de haver certas discrepâncias no relato dos evangelhos não contraindica, pelo contrário, é algo que robustece o relato, porque é algo que é típico de testemunhas oculares num processo judicial, tá? Porque a pessoa ela vai registrar aquilo a partir da sua perspectiva, a partir do seu ponto de vista, da forma como ela registrou, da forma como ela gravou, da forma como como chamou mais, com os elementos que chamaram mais a sua atenção. Né? Por isso você pode ter às vezes uma pessoa, às vezes duas, a ordem pode mudar, porque trata-se de uma reconstrução de um evento acontecido e não de uma narrativa que forja algo que não aconteceu. Se houvesse esse conluio, você teria uma uniformidade nos relatos, o que não se tem. Tá? As aparições da ressurreição foram aparições físicas, corpóreas. Né? O dedo de Tomé no lado de Jesus aí ilustra isso. Né? Paulo trabalha isso usando a expressão corpo. Né? Paulo afirma que Jesus apareceu num corpo espiritual e não num espírito, né? Em contraposição ao corpo animal, ao corpo psíquico, ao corpo da alma, que é esse que nós temos hoje, né? Que será substituído por um corpo espiritual. O importante aqui não é o adjetivo espiritual, é o substantivo corpo, né? Porque mostra que essa aparição foi física, foi concreta, tá? E os relatos dos evangelhos apontam para isso também. E por fim, o terceiro grande fato é a origem da fé cristã. Né? Vou citar o Tom Wright aqui também. Ó. A crucificação de Jesus, compreendida do ponto de vista de qualquer espectador, fosse ele solidário ou não, estava destinada a ter a aparência de uma completa destruição de quaisquer pretensões ou possibilidades messiânicas que ele ou seus seguidores pudessem ter sugerido. Ora, Jesus foi crucificado, como o Messias pode ter sido crucificado? A ressurreição é a grande virada de mesa. É uma virada de mesa tão extraordinária que nenhum ser humano poderia ter concebido isso. Isso tem que ser obra do próprio Deus, validando e chancelando a ressurreição de Jesus. E agora a gente vai trabalhar, claro, um pouquinho dos aspectos psicológicos, né, do surgimento da fé cristã e
da compreensão dos apóstolos e da vida dos apóstolos, né, para a gente visualizar essa tese de que se trata da grande virada de mesa e que é algo extraordinário demais para ter sido concebido pela mente humana, né? Primeiro, nós temos a profunda mudança experimentada pelos discípulos, e aqui o exemplo mais significativo é Paulo, que teve contato com o Cristo ressurreto na estrada para Damasco, por isso, inclusive, pôde se habilitar como um apóstolo, né? Mas ele foi de perseguidor a pregador do Evangelho, de perseguidor da igreja a pregador do Evangelho, o maior pregador do Evangelho, o maior missionário cristão no século I, né? O maior missionário cristão de todos os tempos, quem sabe, né? Mas assim, Paulo é o exemplo mais significativo. Uma mudança psíquica tão severa não faz nenhum sentido se esse evento extraordinário não aconteceu, tá? E mais do que isso, se nós fizermos uma análise psíquica da ética cristã e do martírio em especial, nós podemos aplicar o trilema de Lewis aos apóstolos e aos primeiros mártires cristãos. O trilema de Lewis é um assunto que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas basicamente é o seguinte: ninguém dá a vida por uma mentira sabendo que se trata de uma mentira. As pessoas podem até dar a sua vida por uma mentira, enganados por um líder, né, um falso Cristo, que as leve a uma situação como essa, por uma religião que introduza engano na perspectiva cristã, mas ninguém daria a vida por uma mentira sabendo que se trata de uma mentira, e os apóstolos em especial, né? Então, lembrando o trilema de Lewis, né? Daí o trilema de Lewis ele é aplicado ao Senhor, né? A Cristo, liar, lunatic or the Lord. Mas aí eu acrescento 2 S's ali no começo, coloco liar e lunatic no plural. Então seriam os apóstolos, né? E os primeiros cristãos liars, mentirosos, seriam eles lunatics, lunáticos, ou eles seriam seguidores de fato do Senhor, mentirosos, né? Quem dá a vida por uma mentira sabendo que se trata de uma mentira? Já expliquei um pouquinho isso, né? Já refletimos um pouquinho sobre isso. Lunatics. Como pessoas com problemas psíquicos tão sérios a ponto de crerem na ressurreição de um homem que não ressuscitou poderiam transformar o mundo com uma mensagem tão inusitada? A conclusão que nós temos, né, é que trata-se do Senhor. Trata-se de seguidores do único e verdadeiro Senhor. A conclusão é que Jesus Christ is the Lord. O Senhor de fato ressuscitou. Tá bom? A conclusão, então, diante desses fatos, né, diante da análise dessas 3 evidências, do túmulo vazio, das aparições pós-morte e do próprio surgimento da igreja, o milagre presente da igreja, como dizia Tomás de Aquino, né, e Agostinho também, como diziam Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a conclusão é que a ressurreição de Jesus é a hipótese que de longe tem maior abrangência explanatória e, portanto, é muito mais crível do que as hipóteses alternativas. E aí as hipóteses alternativas de morte aparente, túmulo errado, conspiração, alucinação, eu não as trabalhei aqui, mas elas todas foram aparecendo e sendo refutadas ao longo da análise. Tá bom? Termino aqui indicando 3 filmes. Se você ficou aí empolgado com isso, se essa abordagem acrescentou algo a você, espero que sim, espero que tenha sido aqui um vídeo instrutivo e edificante em especial, né? Veja a importância do nosso treinamento apologético acima de qualquer coisa, né? Mas assim, para reverberar isso, né? Para você deglutir um pouco isso, né? Refletir adicionalmente com o auxílio da 7ª arte aí, a respeito desses fatos, 2 ficções, né? E um livro e um filme, desculpa, que é biográfico, né? Essa ficção, Ressurreição, Reason, né? Com o Joseph Fiennes, muito interessante. Ele é um soldado romano encarregado de investigar aqueles fatos que estavam comovendo Jerusalém, né, aquela afirmação de que o rei dos judeus crucificado havia ressuscitado, né, então vale muito a pena esse filme, muito interessante. Também tem, na mesma linha de ficção, né, O Corpo, né,
com o Antônio Bandeiras, já é um filme mais antigo, em que o Antônio Bandeiras é um padre que investiga supostamente o encontro, né, a afirmação de que o corpo de Jesus teria sido encontrado, os ossos de Jesus teriam sido encontrados. Aqui o spoiler é inevitável, né? Você sabe que os ossos não podem ter sido encontrados porque ele ressuscitou. Tá? Mas todo esse drama existencial que envolve a função desse padre, né, ali naquela investigação, é retratado muito bem nesse filme. E Em Defesa de Cristo é um filme da autobiografia do Lee Strobel, né, um jornalista ateu que vai investigar a ressurreição de Jesus, né, porque o objetivo dele era desacreditar o cristianismo e, bom, acho que você já sabe o que acabou acontecendo, né? Então, vale muito a pena também. Tem o filme, tem o livro também, o livro do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. Tá certo? Bom, foi esse aí, depois de 40 minutos, esse é o nosso conteúdo aí da historicidade da ressurreição de Jesus. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu mencionei, que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, né, de deixar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário, isso também é muito importante, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, com o seu irmão em Cristo, aquele que precisa ter a sua fé fortalecida por meio da compreensão da ressurreição. Pode compartilhar também com os seus amigos que não creem em Cristo, né, para levá-los à reflexão, com todo respeito, claro, fazendo isso em temor e tremor, como Pedro nos ensina lá em 1 Pedro 3, 15 e 16, né, dando razão da esperança que é em nós, mas fazendo isso com temor e mansidão, né, com mansidão e temor, na verdade, é como Pedro usa. Ou como o Alistair McGrath gosta de traduzir em linguagem corrente, com respeito e... Puxa, esqueci a palavra. Com gentileza e respeito. Mansidão e temor, ou gentileza e respeito, né? Na perspectiva aí do McGrath. Então os fatos aí, a análise dos fatos está aí. Eu espero que você tenha gostado, como eu já mencionei. Tá certo? Continue acompanhando o Teodidata, se inscreva no canal, então, para continuar recebendo conteúdo. Com esse vídeo eu retomo o conteúdo de apologética, como eu mencionei, e estou tentando aí retomar um pouco o conteúdo, não ficar só no curso de grego, porque nas últimas semanas foi só o que eu consegui manter aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.